que eu gostaria de conversar com vocês, o tema é esse, o painel tem esse tema, planejamento com foco no projeto. Hoje de manhã nós já podíamos superar a palestra, porque o Dr. Bernasconi já falou algumas frases interessantes, né, sobre planejamento, sobre o DNA. Eu gosto muito dessa colocação que ele faz, que o projeto é o DNA da obra. Essa figura é significativa, porque na realidade, se ele é o DNA, pau que nasce torto vai morrer torto, não tem o que fazer. Então é muito feliz essa colocação. E acho até, tenho certeza, que o DNA do projeto é o planejamento. Então eu acho que aí tem o link que eu queria colocar. Na parte jurídica também foi rico, e aqui eu vou fazer um desafio para a escola aqui rapidamente, porque pelo debate que ocorreu sobre a RDC, eu acho que o próximo tema deve ser RDC, né? Eu acho que o próximo tema de um encontro desse deve ser o RDC. Até porque o RDC aqui no município, da doutora Laura, né, que ela colocou, na realidade tem ainda muito incipiente, tem muitos condicionantes que tem a ver com a Copa do Mundo e tal. Vou dar a minha opinião, para não perder a oportunidade, entre parênteses. Ele é uma bola marcada, é viciado o sistema, não o RDC. Ele vai dar certo porque ele foi inventado para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. E como a Copa do Mundo e as Olimpíadas vão ser realizadas, vai se atribuir ao RDC que ele é o melhor dos mundos para se licitar. Então é uma coisa bem bolada, do ponto de vista de orquestra institucional. Pode ser que a senadora Cátia Abreu, com a força que ela está tentando conjugar, agora em agosto, aquelas 4 audiências públicas, tal, pode ser que ela consiga sintetizar uma nova lei de licitações para tentar tirar os vícios lá da RDC. Bom, eu vou trabalhar com 3 grupos, desculpa. A percepção da sociedade, um diagnóstico e o que fazer para fazer planejamento com foco no projeto. Percepção, algumas pessoas já conhecem essa figura que eu sempre uso. Essa é a percepção da sociedade sobre uma obra pública. Eu enxergo isso dessa forma. Tá? É feliz essa charge que estava nessa revista, lá de 2009, e acho que essa é a percepção. Aqui, na realidade, o planejamento, que seria essa previsão de você já decidir o futuro, o governante decidiu o futuro, que é o benefício político dele. A obra não serve para nada, para coisa alguma, liga nada a coisa alguma. Ela deve ter sido até feita no prazo, no custo previsto, na qualidade certa, mas não tem nenhuma finalidade. Então eu gostaria só de ver essa percepção. Mas eu quero qualificar a percepção. A percepção eu quero qualificar em 3 momentos. Esse momento de 1995, que é uma comissão temporária do Senado, ela é o fecho de um ciclo que começou em 1991, no Congresso Nacional, de uma CPI. Eu vou qualificar essa de 95, depois eu quero qualificar o mundo da LRF do ano 2000, e depois eu quero qualificar hoje. Essa CPI, essa frase aí, se você entrar na internet, por exemplo, frase do senador Carlos Wilson, presidente da comissão temporária, tal, vem essa frase, ela é citada em teses, mestrados, doutorados, exposição de motivos, de projetos de lei. Essa frase é clássica, obra parada é obra cara. Mas essa, 2.214 obras inacabadas, 15 bilhões levantados lá em 95. Mas isso é o fecho de 91, CPI de obras públicas, para verificar corrupção em obras públicas. Essa CPI de 91, se você pegar o relatório final disponível lá no Congresso, você vai verificar que o final da CPI no relatório é um projeto de lei 61/91, que é um embrião da 8666. Então, a CPI lá levantou, e levantou uma série de problemas. 2 problemas que eu queria destacar que ela levantou. Um deles é o seguinte: olha, obra que gera corrupção, obra que não acaba no prazo, na qualidade certa, no preço, ela é originária de projeto inadequado. Uma conclusão. Levantamento naquela ocasião lá de centenas de obras. Segunda conclusão, são N. Eu queria pegar uma que interessa para hoje. Problema de corrupção em obra pública, 1991, relatório final da CPI de 91. É o sigilo do preço. Por acaso tem RDC aí, um tipo de licitação com o sigilo do preço. Peguem o relatório em PDF, escaneado do Diário Oficial, mas está lá no Congresso. Sigilo do preço é problema de fonte de corrupção. Então o RDC, depois de
vários e vários anos, no Brasil nós esquecemos a história. Um levantamento lá de 91 dizia que sigilo de preço não é problema. Então, temos um tipo de uma modalidade que pode ter problema. Bom, qualifiquei aí um cenário na década de 90. Vou qualificar 2000, LRF, artigo 45. Sociedade cansada, querendo fazer o controle fiscal, o gasto público, estourando orçamento. A sociedade, por meio do Congresso, falou, olha, lá no 45 da LRF, eu não posso fazer nenhuma lei orçamentária, nenhuma lei de crédito adicional que contemple dinheiro para aquilo que eu ainda não terminei as anteriores. Artigo 45. Houve uma cruzada nacional nesse momento, os tribunais de contas em especial, falaram, bom, nós somos órgão de auxílio legislativo, nós temos que levantar esse passivo para começar a acompanhar os orçamentos. E eu peguei um trabalho aqui de 2001, lá do Sinaop, apresentado lá em Santa Catarina, onde eles fizeram uma apresentação das 1.055 obras inacabadas no estado do Paraná. Então esse é um cenário, aí foi detalhado motivação e tal, e também tem projeto. Mas é só percepção, aqui eu não estou ainda fazendo um diagnóstico. Né? Eu queria também pegar um momento hoje. Esse vídeo tem 15 minutos, mas eu editei, eu cortei um monte de coisa, eu fiquei só com 5 que me interessavam. Eu não maquiei o vídeo, eu só tirei aquele pedaço que não precisaria ter. A velocidade que o Brasil precisa ainda não entrou nos trilhos. Estamos entre Palmas, no Tocantins, e Anápolis, Goiás. 700 quilômetros que ainda não podem ser chamados de ferrovia. O país gastou 5 bilhões e 100 milhões de reais. E depois de 2 décadas, continua esperando pelo trem. O Tribunal de Contas da União comprovou que a obra, além de superfaturada, foi mal feita. Curvas fechadas demais. Ou o trem reduz a velocidade, ou descarrila. Erro de projeto. Não há um pátio de manobra sequer no caminho. Portanto, não tem lugar para permitir o cruzamento de trens que vão em direção contrária e nem lugar para carregar ou descarregar. Erro de projeto. São mais de 700 quilômetros desde Palmas, no Tocantins, até aqui, já dentro do perímetro urbano de Anápolis, em Goiás. E aí, faltando apenas 6 quilômetros para chegar ao pátio de manobras e ao fim de linha. Não que esse pátio exista. Depois do túnel, tem o espaço e as pilhas de trilhos que, de tanto tempo estocados, estão perdendo a garantia. Planejamento. Para o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, esse é o tipo de situação que o Brasil não pode mais permitir se quiser se desenvolver. É hora de fazer bem feito, agora. Porque não adianta fazer um projeto vagabundo, começar uma obra e daí a pouco isso dá com os burros na água, né? Ou com os trilhos frouxos, literalmente. Ou com os trilhos frouxos. Ou trilhos moles. Só agora o Ministério dos Transportes constatou que o aço dos trilhos comprados na China não tem a dureza necessária e, por isso, a capacidade de carga deve diminuir. Erro de especificação Para o atual receber. presidente da Valec, a empresa do governo encarregada de construir ferrovias, a obra atrasou e ficou tão mais cara porque foi feita sem um projeto executivo. Não necessariamente aquilo que foi feito a mais significa um dano ou um prejuízo ao erário, mas, evidentemente, uma falta de planejamento. Tá? Eventualmente, você pode ter má fé e algum desvio na obra, que a gente tenta coibir de todo jeito, mas uma falta de planejamento pode dar vazão a isso, sim. Agora a Valec fará os projetos antes de qualquer nova licitação. Mas parece impossível ter chegado até aqui numa obra que começou há 26 anos, ainda no governo Sarney. Mas parou. 18 anos. Retomada no segundo mandato do presidente Lula, continuou sendo feita sem projeto. Hoje, o governante toma a decisão de fazer e aí é que a máquina vai preparar aquele projeto. Qualquer semelhança é mera Como a coincidência. sociedade está ansiosa, você acaba comprimindo a preparação do projeto e para começar mais rapidamente a obra. Para o Tribunal de Contas da União, isso é uma porta aberta para a corrupção. Quando a obra já começa assim, com um projeto que se sabe que não é o projeto adequado, já se cria um clima de desorganização, que favorece a pessoas, fraudes, corrupção,
que se favorece a tentativas de ganhar indevidamente por meio dos chamados aditivos. Bernardo Figueiredo preside a EPL, a Empresa de Planejamento de Logística, criada pelo governo no ano passado para fazer os projetos de infraestrutura antes de as obras começarem. Precisamos de qualificar melhor a preparação das obras, porque isso é que vai evitar aditivos, obras inacabadas, contratos que se esgotam antes da obra. Esse é o cenário da percepção da sociedade, registrado aí pelo Programa de Penetração Nacional, como é fantástico. Bom, passando a percepção, vou falar um pouquinho do diagnóstico. Na realidade, a experiência, a gente não colocou data no mini currículo para não demonstrar a idade. Eu estou aqui no Tribunal de Contas há 26, 27 anos. Então, pontualmente, a gente observou, ao longo de todo esse tempo, uma série de problemas que sempre cairia no projeto, mas isso pontualmente, caso a caso. Aí nós tivemos a felicidade de poder participar de uma auditoria feita em 2001 com um colega que está aqui, o Ciro, e nós fizemos uma auditoria para verificar quais eram as causas por que se alterava o contrato. Aí foi feita uma auditoria de uma forma sistemática, na máquina pública municipal. Fizemos um universo aí de em torno de 70 contratos, dos quais esses 70 contratos tinham 200 e quase 300 termos aditivos, estão aí os números. E essas são as duas causas que a alteração de contrato produz no preço final de uma obra. Então nós falamos, mas por que acontece esse acréscimo de prazo e por que acontece o acréscimo de custo? São as duas características, isso quando a obra não fica inacabada, paralisada, que é mais caótico ainda esse problema. E foi aí que a gente foi trabalhar, né? E esse levantamento, nós olhamos esses 294 aditivos com as justificativas encartadas nos processos administrativos, a motivação por qual aditivo andou. Tá? E isso gerou uma série de dados. O primeiro deles aqui que a gente vai separar, os prazos. Se você observar nessa distribuição aí de contratos, tal, que não significa que tem aqueles percentuais não são 290 casos, porque tem aditivos que têm mais que uma causa, tal, mas isso aqui é um dado macro trabalhado em percentuais para facilitar. Se você olhar a grande concentração dos acréscimos de prazo, elas ocorrem entre 50% do tempo da obra a mais do que o planejado e vai até a casa dos 200% a mais do que o planejado, ou seja, que é 3 vezes o prazo. A certeza que você pode ter desse dado é que uma obra pública, ela tem certeza na hora de começar que ela vai gastar o dobro do tempo, na média. Por isso é um dado, esse aqui é dado, eu não quero discutir o dado, calma, mas nós vamos discutir a causa. Bom, isso é pelo prazo. Aqueles contratos que eu comentei com vocês, eles se situam entre 2 e 3 milhões de reais a data zero, o P0 dele. Acréscimo de custo. Por incrível que pareça, por uma coincidência numérica, eles estão perto do limite permitido ali da legislação, né? A maior frequência que acontece aí está entre 20% e 25%. É maior que 20, menor ou igual a 25, é esse número aqui, 60% acontece aqui. Se você pegar essas maior que 20, dá mais de 71%, 72%. 2 ou 3% não tem acréscimo de valor, é coisa rara. Mas esse é o cenário, ou seja, uma alteração de contrato no universo que eu estudei, obras concluídas entre 2007 e 2010, eu e o Ciro, colega lá atrás. Entre esse período tem esse cenário, isso para nós é um diagnóstico. Tá? Bom, aí vamos pegar aqui um caso aqui interessante, vamos pegar isso e vamos entender as causas. A distribuição da alteração está nesse mundo, ou seja, do que nós levantamos, 78% das alterações foram prorrogação de prazo e 20% em função de modificações de projeto, 2% dos demais casos. Ora, mas como é que acontece? Quem motiva isso? Se você pegar pelo lado aqui do projeto, que eu estava falando aqui em 20%, 87 mais 1, 88% da motivação que provoca 20% das alterações contratuais referente aqui ao projeto,
eles são decorrentes de problema de projeto. Tá? Esse é o dado. Tem um problema ali de insuficiência, dotação orçamentária, que é um problema de planejamento. Se eu pegar pelo lado do prazo, eu vou verificar que desses 78%, 44% são alterações de projetos ou especificações pela administração, mas não necessariamente significando que foi mudado, porque a administração precisa mudar por necessidades de que aconteceu, porque o projeto estava inadequado. Dentro dessas outras partes também tem coisas de projeto, mas eu não quero ficar com isso, eu queria fazer só matematicamente, esse 78 com 44 e esse 87 com esse 20. Isso resulta, gente, nisso aqui, ó. Mais da metade das alterações nos contratos de obra, na minha diagnóstico, não é percepção, são decorrentes de insuficiência ou deficiência do projeto licitado. Chame-o como quiser, básico, executivo. Então, o projeto que é licitado, ele não guarda os requisitos mínimos para atender o objetivo da legislação. Bom, fechado esse diagnóstico, vamos lá, o que nós podemos fazer? Mas é muito simples. Eu quero fazer um projeto para licitação, o Sinaenco faz uma defesa de uma tese, que eu me incluo nela, eu não sou projetista, não sou nada, que eu acho que deveria só ser licitado. Essa é uma opinião pessoal. Com o projeto executivo, eu não consigo compreender. Eu fiz uma casa, uma única casa que eu fiz na minha vida, eu fiz com todos os projetos executivos, e juro para vocês, o orçamento ficou rigorosamente dentro do planejado, no tempo planejado, que era 1 ano, e foi feito em 1 ano. Eu comecei dia da mentira, eu comecei dia 1º de abril, e terminei com 1 ano e meio. Terminei no dia 1º de maio, eu estava usando a casa dia 1º de maio. Então, se você... Eu não sou melhor que ninguém, mas eu tinha todos os problemas resolvidos antes de iniciar a minha obra. Tá? Então, é o projeto para licitar. O que é essa questão aí do planejamento? Né? É aqui. Planejamento, pessoal, não dá para fazer que nem o pessoal lá falou no vídeo. O governante, ele tem todo o direito do mundo de fazer a obra que ele quiser, no poder discricionário e tal. Só que tem uma regra para fazer isso. No município de São Paulo e em outros municípios, eu tenho um plano diretor estratégico que pensa por 10 anos a cidade de São Paulo. Aqui em São Paulo, o governante no primeiro trimestre ele é obrigado a apresentar um plano de metas, que não pode ser um plano de metas de papel para inglês ver. Ele tem que estabelecer as metas, também não é para brincar com a meta só para perseguir e alcançar. A meta tem que atingir a finalidade. Eu quero fazer 30 escolas, mas eu quero dar educação que aquelas 30 escolas possibilitem fazer isso. Então esse é o plano de metas, que é obrigado. Esse é um plano para 4 anos de governo dele, da gestão dele, não é para o próximo. A lei é tão sábia que ela fala, não, mas você tem que se preparar e fazer um PPA, que são 4 anos, 3 para você e 1 para o próximo, para ter continuidade de governo. Depois eu tenho os instrumentos, meu LDO e LOA, que são anuais, que eu preciso detalhar isso. Então não dá para a máquina pública iniciar uma obra achando que ela caiu do céu. Eu tenho que seguir esses instrumentos de planejamento prévios. Também não dá para que eu possa fazer um projeto e fique na prateleira durante 10 anos, e aí a obra que eu ia fazer aqui no terreno vazio está invadido por uma favela. Então também não dá, eu tenho que fazer um projeto adequado. Fora isso, eu teria a questão da legislação. Isso então eu não vou nem navegar sobre isso, que já está... O pessoal aqui está qualificado nisso, já foi explorado muito bem. Mas eu tenho aí, sem discussão nenhuma, a lei estabeleceu. Aí é importante aqui 93, é importante 93 aqui, e ver Confea 91. Eu tinha pessoas do Confea aqui, do CREA. O Confea aqui 91, ele é fruto da discussão da CPI. Essa resolução aqui, a gente precisa gostar de história. Essa resolução aqui é fruto da CPI de 91, de corrupção de obras, em que o Confea a culpa do Brasil foi colocada no projeto básico do Decreto-Lei 2.300. E o Confea falou, opa, nós temos um parque técnico de qualificação humana maravilhoso, não é bem isso. Editaram uma resolução para dizer o que era projeto básico, e a Lei 8666 acabou aproveitando quase que literalmente essa informação do ato colocado. Mas não adiantou estar na lei, porque ninguém vai lá e cumpre o que está escrito lá. Se faz muita interpretação do que está escrito lá. Bom, tirando isso,
é mais que fundamental. Eu só consigo fazer um projeto básico se eu fiz estudos de viabilidade, nas dimensões todas dela, na dimensão técnica, para saber se aquela é a melhor solução técnica, na dimensão econômica, para saber se a qualidade, prazo, custo e especificações vão ser cumpridas e são as melhores para o interesse público, na dimensão ambiental, para saber se eu não vou gerar nenhum passivo para aquele empreendimento, para a sociedade atual e para a futura. Então eu tenho que fazer isso antes de fazer meu projeto. Isso é insumo para um bom projeto básico, ou um projeto para licitar. Tirando isso, tem os requisitos, os instrumentos mínimos. Está na cartilha aí do CREA que foi distribuída para você. Eu fiquei até feliz em saber que o CREA aqui, tá, ele faz a publicidade dessa orientação aqui, ó, OT, né, número 1, 2006, tá? É só ter aqui, o que ela fez? Ela fez uma tabelinha lá, é coisa de engenheiro. Ela fez uma tabelinha dizendo o seguinte, ó gente, projeto básico de edificação tem que ter levantamento planimétrico, tem que ter uma planta disso, uma coisa daquilo, não sei o que e tal. O TCU adotou nesse acórdão aqui, 2012, avisou o jurisdicionado deles que ele, TCU, vai ler projeto básico da 866, segundo o conceito desta orientação técnica. O Instituto de Engenharia de São Paulo, nessa norma 1 de 2011, no capítulo que ele trata de projetos, esses dados é tudo de graça, você pode entrar, baixar e tal. Ele também faz isso e ele até amplia, ele pegou essa orientação técnica e ele ampliou o rol de obras com o rol de requisitos mínimos. Então, os conteúdos mínimos estão aí. Não tem, a engenharia está aí, a engenharia nacional é muito boa e está posta. Então, é tranquilo. Do ordenador de despesa, vai ter responsabilidade ainda na lei, de forma indireta, uma responsabilidade técnica. Tem que ter algum agente público técnico no meio disso, que também assina dizendo que aquele projeto é bom. O ART do Confeto não conhece? E me desculpem meus colegas aqui do Sinaenco, nós temos que responsabilizar sim os projetistas contratados, os terceiros que estão na máquina pública, porque eles também podem dar causa a tudo isso. E eles têm a parcela de responsabilidade deles, e isso tem que ser cobrado, é isso que a gente gostaria dessa participação. Né? E aí, não menos importante, eu não posso fazer tudo aquela maravilha se eu não tiver recurso humano. As máquinas públicas estão destroçadas. Não sei se é uma política pública nacional de todos os governantes, acabar com as máquinas públicas. Isso não é corporativismo, mas nós não temos hoje quadro técnico mínimo para poder especificar uma contratação, para me contratar um terceiro para me fazer o projeto. O salário é lá no chão. Um colega meu que entra na prefeitura hoje ganha menos que R$2.000, salário base. Eu chamo isso de indecência. Esse reloginho aí é o tempo da montagem do prédio. 42 horas. 43, 5, 7, 9, 50, 54, 59, 60, 67, 70.
Bom, esse prédio, se for fazer no sistema nosso convencional, 30 meses mais ou menos. O que acontece aí que eu acho que é interessante do vídeo? Pode ser uma utopia e tal, mas é interessante aí discutir um resumo rápido do que é planejamento. Se gastou, esse prédio, pelo que eu estudei, pesquisei, em torno de 1 ano ele foi feito. A montagem é 15 dias, que é o pulo do gato da brincadeira. Só que ele gastou mais da metade do tempo dele só em projeto. Aí quando vocês reparam que o pessoal estava fazendo cortes e fazendo fundação, tem vários galpões produzindo o que vai ser feito, já com as especificações todas planejadas, com os projetos executivos, que não pode, o parafuso não dá certo lá na hora de soldar, tudo milimetricamente montado e tal. Então aqueles 4, 5 meses que eu tive que fazer fundação, fazer estrutura convencional de concreto, caixas d'água enterradas, estacionamento, montar toda a minha parte de fundação, ter a resistência suficiente, eu estou trabalhando em 3 turnos em ambientes fechados, faça sol, faça chuva, posição de trabalho equilibrada, não tenho andaime, o sujeito está com um guincho aqui erguido, eu estou fazendo hidráulica aqui embaixo, numa altura que eu tenho produtividade alta. Levo tudo para a obra, só em 15 dias eu monto, isso aqui era um hotel, e aí mais uns 15 ou 20 dias de acabamento. Então, isso é um ciclo do que seria planejar com foco em projeto, ou seja, o DNA de um bom projeto. Obrigado. Bom, primeiro, só fazendo uma explicação do contexto, né, do nosso trabalho, da CIURB, a gente trabalha com projetos de drenagem e de viário. O projeto de drenagem hoje ele é um composto de vários elementos, que é canais, reservatórios, microdrenagem, obras de arte, obras de drenagem especial, obras hidráulicas, tem canais, diques, bombas, tem de tudo hoje. E o projeto viário, que não é só ruas e avenidas, tem as obras de arte, obras de contenção, túneis, tem túneis aqui em drenagem também. E a maioria dos empreendimentos é um composto por vários elementos desse de viário e de drenagem. Então a gente está iniciando agora a obra do Ponte Baixa, que tem quase todos esses elementos aí, e uma série de obras que estão sendo iniciadas agora, que também são bastante complexas. Então, voltando ao foco aqui do nosso tema, todos esses projetos devem ou deveriam seguir o roteiro de iniciar num estudo de viabilidade, um projeto básico que, em geral, eles são trabalhados juntos no mesmo contrato. Às vezes, o estudo de viabilidade ele vem de um plano de drenagem, um plano de urbanístico, ou um plano viário, e daí você pega um estudo de viabilidade desse plano viário, ou de drenagem ou urbanístico, e passa para a etapa seguinte, que é a contratação do projeto básico. Em seguida, o projeto básico, em geral, já é o elemento de licitação da obra, apesar da gente saber que o ideal é fazer uma licitação com projeto executivo, mas na prática a gente acaba tendo um estoque de projetos básicos, aguardando a liberação de recursos, que nem sempre é uma programação só da prefeitura, essa liberação de recursos. Agora a gente está lançando um grande programa de obras que foram liberadas pelo governo federal. Então, a gente tendo um estoque de projetos básicos para pedido de financiamento é uma vantagem estratégica para a prefeitura. Se você tem não é muito viável economicamente você tem um estoque grande de projetos executivos que você ainda não tem as fontes de financiamento garantidas. E a sequência se finaliza com o projeto West-Build, que a gente chama usualmente, que é o cadastro da obra executada. O projeto é um estudo de viabilidade que ele se concretiza como um projeto funcional. Ele é a etapa de planejamento mesmo, né? Então, você tem que caracterizar as possíveis soluções para um determinado problema a partir de um diagnóstico do problema. Você avalia se é um problema de enchente, um problema viário. Então, ele é avaliado e se procura, nessa fase do estudo,
as soluções possíveis, com os elementos disponíveis ainda, que são ainda elementos que, de consulta, elementos disponíveis em outros projetos, como a gente vai ver. Então, esse trabalho de pesquisas é muito importante inicialmente, porque hoje você tem, a cidade tem uma série de redes, tem a rede de drenagem, a rede de saneamento que interfere com a rede de drenagem, o sistema de viário, ele tem uma interface com o sistema de transporte público, e a drenagem tem uma relação com o sistema viário. Então, esse emaranhado que é a nossa cidade, ele tem que ser, quer dizer, o projeto que se apresenta, ele tem que ser objeto de uma ampla pesquisa inicial para você ter a melhor solução. E é essa fase, essa fase aqui de pesquisa e de verificação de interferência, não só com redes existentes, como com o planejamento nos vários setores, né? Na verdade, a gente tem sempre agora um projeto multidisciplinar. Se inicialmente, quando eu entrei na prefeitura 30 anos atrás, a gente pensava naquele ponto e trabalhava um problema de drenagem específico, hoje a complexidade é enorme. Tá? Além desses... então, esse levantamento, né, você também tem que fazer algumas pesquisas, também não propriamente sondagens, mas umas pesquisas iniciais e um levantamento planealtimétrico. Hoje, nessa fase aqui, a gente, graças a Deus, temos o NDC, que é um aerofotogramétrico com uma precisão muito grande da prefeitura. Então, nessa fase aqui, a gente costuma usar o NDC. E também a parte ambiental, de patrimônio histórico, que é bastante importante nessa fase. Eu não falei inicialmente, mas esse trabalho aqui é um trabalho feito, me baseei num estudo feito pela Ductor e Engecortes, fez um trabalho muito bom na secretaria, nesse sentido, foi essa fonte que eu utilizei. Né? Bom, esse diagrama aqui, ele mostra bem a sequência dos elementos que precisam, ou das etapas que precisam ser cumpridas para a gente chegar no final aqui, que a gente vai ter um projeto funcional, vai ter uma definição da melhor solução para um determinado problema. Tá? Então, o mais importante aqui é, depois da pesquisa, é você estudar a melhor alternativa. E é importante você ter mais de uma alternativa. Não adianta você... muitas vezes o político, a administração já tem uma solução. Ah, não, eu quero fazer tal ponte. Mas será que essa ponte é a melhor solução? Ou a gente tem um túnel, ou vai ter... Então é importante você avaliar várias possibilidades para você chegar à conclusão de que qual é o melhor empreendimento para aquele problema que se apresenta. Ao contrário do que se pensa, um estudo de alternativas ele é composto por várias etapas. Então a gente pode ver que tem o levantamento de dados, a gente chega no anteprojeto, a gente avalia as várias alternativas possíveis, chega num anteprojeto das obras principais e complementares, para você ter uma ideia de custos, e esse elemento ele vai ser fundamental quando você tem uma alternativa já delineada, e o custo ele vai ser um elemento fundamental para uma programação de ação de governo. Tá? Então você sabe que determinada ponte, determinado canal, determinada avenida vai ter um custo estimado em tanto. Vai ser uma obra de 150 milhões. Esses elementos não são os elementos que permitam licitar a obra, são elementos que permitem que a prefeitura faça um planejamento da ação com essa obra e faça a avaliação e a programação da contratação do projeto básico, que é a etapa seguinte.
Então, um projeto funcional, aqui é um exemplo do Ponte Baixa, uma obra que a gente está iniciando. Ela é composta de um viário, um canal, uns trechos aqui, um canal aberto, uns trechos de canalização fechada, um piscinão, tem algumas obras de arte, viadutos aqui. E aqui você pode ver que a obra está claramente definida. E dá para perceber também que um projeto funcional não permite a licitação da obra, não é suficiente para você licitar a obra. É um elemento importante para você fazer um planejamento de ação para se programar a dotação, as dotações dos anos seguintes, quando você vai querer contratar realmente a obra. Então, apesar da prefeitura e dos órgãos investirem pouco nessa fase de estudos, nessa fase inicial, ela é importantíssima e ela devia ser cumprida. Em geral, ela acaba entrando junto com o projeto básico, que é o detalhamento daquele projeto funcional. Tá? Então, no projeto básico, a gente tem que ter os elementos já pensando na licitação da obra. Então, aquelas informações que são necessárias para o estudo de viabilidade, agora elas precisam ser complementadas. Cada projeto tem uma especificidade diferente. Se você tem um projeto de um reservatório, você tem determinados ensaios, sondagens e levantamentos. Se é um projeto de uma ponte, tem alguns. E aqui está elencado o conjunto completo do trabalho, né, que é necessário para cada tipo de projeto. Tá? Então, cumpre aquela etapa de estudos e dados iniciais, que se foi levantado na fase inicial do estudo de viabilidade, já é adotado aquilo, e é complementado, por exemplo, com um cadastro de interferências. A gente, infelizmente, hoje tem um cadastramento que a gente recebe das concessionárias, é muito falho, pior ainda o nosso mesmo, que é o cadastro das galerias de São Paulo, que é bem falho. Então, a gente vai fazer um projeto confiando num dado assim, a possibilidade de falha é muito grande. Tá? As investigações também já tem, se no estudo inicial a gente tinha, em geral, baseado em dados disponíveis, aqui você tem que fazer uma campanha simplificada, mas tem que fazer uma campanha de sondagens, de acordo com cada tipo de projeto. Tá? Se for necessário reavaliar o estudo de viabilidade, aqui pode ser acrescentada alguma alternativa ou um aprimoramento de uma alternativa, ou às vezes duas alternativas que foram avaliadas no estudo de viabilidade. A solução melhor pode ser a composição de elementos de mais de uma alternativa, mas essa reavaliação é uma etapa importante também. Chegando no detalhamento, aqui é o projeto básico propriamente dito, e um relatório final que também faz parte do projeto e é importantíssimo para você licitar a obra. Você vê que aqui tem, por exemplo, planilha de quantidades, especificações, são elementos todos para a gente poder licitar a obra. Tá? Então, aqui um exemplo daquele mesmo projeto funcional que eu mostrei no slide anterior, tem uma prancha do projeto básico, que o nível de detalhamento é muito maior, não é? E tem condição já de dar condições de instrução de um processo licitatório. Tá? Em geral, esses projetos amplos, eles são acompanhados de um projeto de lei, sempre tem desapropriação, remoção de famílias e tal. Então a gente tem que consolidar isso, aprovar uma lei específica, um decreto de utilidade pública para viabilizar a obra. Isso vai correndo paralelamente com a licitação. Bom, projeto executivo, a etapa
final do processo de planejamento, de projeto, não é? É quando realmente a obra vai ser implantada. A gente gostaria de ter quem trabalha em projeto gostaria de ter uma independência do projeto em relação à obra. Então, de ter um projeto executivo finalizado antes do início da obra. Infelizmente, o que acontece na prática, por razões aí de estrutura da prefeitura, estrutura é que o projeto executivo acaba sendo contratado juntamente com a obra e as coisas vão correndo paralelas. Esse é um dos problemas que a gente poderia até conversar mais, eu acho que dá pano para muita manga aí. Mostrar exatamente a diferença de um projeto básico e um projeto executivo é às vezes muito difícil, porque um projeto básico bem feito, ele se aproxima muito de um projeto executivo. Da mesma forma, um projeto executivo mal feito, ele acaba parecendo como um projeto básico. Porque os elementos, na verdade, são os mesmos. Você pode dizer, não, o projeto executivo ele tem detalhes de armadura que não tem o básico. Mas, fora isso, o projeto é mais ou menos o mesmo. Agora, o grau de detalhamento e o grau de exigência do executivo é muito maior. Então, aqui um aspecto da mesma prancha ali que a gente viu com o projeto básico, ela com o executivo, né? Na verdade, isso daqui é só uma prancha, a gente tem no executivo todos os detalhes, por exemplo, aqui você tem um canal que foi feito com parede de diafragma, então você tem cada painel utilizado pela parede de diafragma, o detalhamento de cada elemento estrutural, de cada elemento do viário, com os aspectos de locação, dimensionamento do pavimento, microdrenagem. Como vocês sabem, esses projetos têm uma complexidade muito grande. O processo todo se conclui com o projeto, conforme construído, que a gente chama normalmente de as-built. Isso é importantíssimo para a gente, tanto para a fiscalização da obra, que é um elemento aí das medições e tal, quanto para a gente depois ter um retrato do que foi feito naquela obra, como deveria alimentar um sistema de banco de dados, de cadastros, no caso, por exemplo, de um viaduto, isso vai auxiliar os trabalhos de manutenção futuros, uma série de coisas, de elementos. Isso às vezes é um pouco negligenciado, mas a gente que trabalha em projeto sabe da importância dessa fase. Tá? Bom, era isso, eu tentei só dar um panorama geral aqui. Abro aqui a possibilidade da discussão aí sobre esses temas, porque eu acho que é um tema bem polêmico. Eu pus aqui uma imagem para dar uma cutucada. Esse projeto aqui é o projeto do piscinão aqui do TCM, aqui é o TCM. Tá? Obrigado.